você trouxe a sua Bíblia, por favor, Salmo 37. O Salmo 37, vamos ler alguns versos da leitura definitiva. Graças a Deus por nós estarmos aqui, muito feliz de estar aqui, espero que você também esteja. Que Deus possa nos ajudar, nos focarmos aqui na mensagem, que a nossa fé possa crescer. O apóstolo Paulo disse isso, que a fé, ela se desenvolve quanto mais ouvimos a palavra de Deus. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus. Leia comigo, por favor. Acompanhando o verso número 1, capítulo 37 de Salmos. Bom, o certo é dizer número 37, né? Porque não são capítulos, são números. Então, Salmos de número 37, ok? Está escrito assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e nem tenha inveja dos que são perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde, logo eles murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e desfrute a fidelidade. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência e não se aborreça quando outros obterem sucessos em seus caminhos, quando eles maquinarem o mal. Evite a ira e rejeite a fúria, não se aborreça, isso só leva ao mal, pois os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Em pouco tempo os ímpios já não existirão, por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes herdarão a terra e desfrutarão pleno bem-estar. Até aqui tá bom? Por favor, feche seus olhos e façam uma oração comigo. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, e o nosso pedido é que a tua palavra seja como uma flecha atingindo os nossos corações. O Senhor sabe que cada um de nós estamos vivendo nessa época da nossa vida, e o nosso pedido é que a graça soberana que vem do Senhor, porque está escrito que toda dádiva e todo dom perfeito desce do céu, do Pai das luzes, que é o Senhor. Tudo que nós precisamos receber, ó Deus, que vem do Senhor, que esteja sendo derramado sobre nós nessa noite, porque nós queremos passar, ó Deus, essa semana, o restante desse mês, esse ano, debaixo, ó Deus, da graça, debaixo do poder do Senhor, debaixo dessa unção do Senhor, dessa presença gloriosa do Senhor. Bendito seja o teu nome, fortalece a nossa fé, tira, Senhor Deus, as aflições, as angústias, as tristezas, nos ajude a seguir em frente. Pai, nós te pedimos pelas pessoas que estão neste momento, ó Deus, nos hospitais, que vão passar por cirurgias, ó Deus, sobre o jovem que a irmã Irene comentou comigo, que está entubado, Senhor, que vai fazer uma cirurgia nas costas, um garoto que serve o Senhor e sofreu um acidente. Eu te peço, visite ele, Senhor, visite os médicos que irão operar, abençoe para que assim ele possa, Senhor Deus, começar a despertar, o Senhor traga vida. A mãe, Senhor Deus, deste rapaz é uma mulher de oração, uma mulher que serve o Senhor com integridade. Só o Senhor sabe como está o coração dela agora, e eu te peço que o Senhor, ó Deus, possa abençoar e que assim ele possa melhorar, que a mãe possa ter força no coração. Que assim aconteça com cada um de nós, entre os nossos familiares e os nossos conhecidos, a bênção do Senhor que traz a cura, que traz a restauração, que ela aconteça, que o Senhor possa fazer com que cada um de nós que temos que passar ou teremos que passar por algum tipo, Senhor Deus, de situação médica, que o Senhor abençoe todos os detalhes, todos os momentos, porque no final das contas
é a mão do Senhor que está, ó Deus, ali nesses locais, ali nesses centros cirúrgicos, ali, Senhor Deus, nesses leitos, nesses apartamentos. E esse é o nosso pedido. Obrigado por todo o benefício que o Senhor tem nos trago. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente botou um tema aí que é até onde vai o seu limite, ou até onde vai o nosso limite, e eu quero basear isso então no Salmo de número 37, que vai falar sobre alguns limites que Davi estava enfrentando. Pois bem, para que a gente possa entender, esse salmo ele é diferente dos outros, porque ele não é um salmo que é uma oração. A maioria dos salmos que você vai ler, dos 150 salmos que tem aqui na Bíblia, a maioria deles são orações. Orações em que as pessoas estão derramando o coração diante de Deus, orações em que as pessoas estão pedindo para Deus agir com justiça e derrotar os inimigos. Mas aqui não, aqui a gente encontra um salmo de sabedoria, que poderia muito bem estar, por exemplo, no livro de Provérbios, apesar de Davi ter sido o autor, Davi que é o pai de Salomão. Então é um salmo de sabedoria que nos ensina como devemos nos posicionar no dia a dia. Então é um salmo diferente, um salmo muitas vezes mal ensinado, mas um salmo que traz para nós um alento maravilhoso, e por isso é necessário que ele seja falado. É um salmo muito profundo, a gente começa percebendo aqui as posições de Davi, e então eu quero começar falando do verso 1, onde ele fala sobre os homens maus, e ele diz que nós não devemos nos aborrecer. Como eu disse, é um salmo que parece um provérbio. Um provérbio é um ensinamento, então ele está dando um ensinamento, e ele diz o seguinte: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde também ela murchará. Veja bem, Davi está olhando para pessoas fiéis a Deus, e está percebendo que essas pessoas estão enfraquecidas no coração, e essa fraqueza, esse limite que as pessoas estão tendo, elas estão no limite, certo? Das suas forças espirituais e emocionais, porque elas estão olhando para muitas pessoas ruins, cruéis, que plantam coisas ruins, e elas estão vendo essas pessoas prosperarem, estão vendo essas pessoas com saúde, estão vendo essas pessoas com a vida boa. E isso traz então no coração de uma pessoa fiel um cansaço muito grande. Se você parar para olhar, para a vida, isso pode já ter acontecido com você várias vezes. Comigo isso já aconteceu. Quantas vezes a gente procura dar o melhor de nós para ser honesto, íntegro, reto, agir segundo a vontade de Deus, mas sempre parece que o que a gente faz fica para trás, não dá certo, demora para acontecer. E os outros que fazem tudo errado, parece que eles avançam, parece que as pessoas estão aplaudindo eles o tempo inteiro. Isso vai gerando cansaço no nosso coração, porque fica aquele sentimento, porque o nosso sentimento ele muitas vezes confuso mesmo. O sentimento ele é confuso, e o que começa a gerar dentro do nosso coração cadê a justiça de Deus? Será que de fato Deus é justo? Ou aonde essa justiça de Deus vai se aplicar? E até hoje as pessoas se fazem essa pergunta: será que a justiça de Deus ela só vai acontecer no final dos tempos? Quando essas pessoas cruéis morrerem, e elas vão pagar no seu destino eterno, conforme Cristo Jesus diz que existe o final eterno para os maus e para os bons? Será que é só aí que existe a justiça? E a palavra que nós temos aqui de Davi, o salmista, não. A justiça de Deus, ela também acontece, certo, aqui nessa vida, além na vida eterna. Aqui, a gente não está falando com um garoto Davi de 17 anos que cuidava das ovelhas do pai dele. Aqui Davi vai dizer, por exemplo, no Salmo 37, aqui que nós lemos, mas lá no verso 25, que nós não lemos, mas talvez pode estar aí no telão, Davi diz assim: eu já fui moço,
e agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Aqui nós estamos falando já de um Davi que está no final de seu reinado, um homem que tem mais de 60 anos de idade, muita experiência com Deus, muita experiência de vida, e ele está dizendo o seguinte: eu já vi de tudo, passei por injustiças, fui perseguido por Saul, vi o povo de Israel muitas vezes, que é o povo de Deus, cair na mão dos inimigos, mas eu digo a vocês, Deus nunca foi injusto em nenhuma das suas atuações na terra, desde que o povo segue Ele. Desde que o Senhor Deus se manifestou, o Senhor continua sendo justo. Nós nunca podemos perder, então, de vista esse entendimento a respeito da justiça de Deus, porque se a gente perder isso, nós vamos entrar em indignação. O texto vai dizer, então, não se aborreça, ou a melhor palavra poderia ser, não se indigne. Aqui o texto está escrito no hebraico, a palavra hebraica é ahan, que significa, então, não se indigne, ou não tenha raiva. Então, na literalidade, porque a gente tem que entender isso, né? Quando você vai traduzir uma palavra de uma língua para outra, às vezes o sentido ele se perde um pouco. Mas quando Davi diz aqui, não se indignes, Davi está dizendo o seguinte: não crie raiva no seu coração a ponto de querer ir matar essas pessoas por elas estarem sendo más e recebendo coisas boas. Veja como isso é forte. Davi está falando, né, de um sentimento muito forte que é gerado no coração humano quando a gente percebe que uma pessoa muito ruim está recebendo coisas boas. É um sentimento que às vezes se torna tão forte que dá vontade de matar. E é o que ele está dizendo aqui para o povo que ele escreveu esse salmo, né, para eles não se indignarem. E ele vai usar essas duas expressões, que é, olha, assim como a relva, né, assim como o mato que cresce, as folhas que crescem, elas acabam no outro dia, dependendo da temperatura do sol. Assim também, né, como o capim que seca, como as relvas verdes que são jogadas no fogo, a vida dessas pessoas é da mesma forma. Elas estão aí agora, parece que triunfando, prosperando, tudo dando certo, mas o negócio é assim, cai na hora, porque não existe base, não existe outra base que sustente algo muito, né, suntuoso de pé, que não seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi por isso que Jesus, um dia ensinando as pessoas, ele disse assim, que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica ela, é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Construir sobre a rocha, gente, demora muito, né? Só quem já mexeu com construção, quem tem alguma noção disso, vai saber como é difícil, né, fazer a fundação de uma casa, a fundação de uma estrutura, de um prédio, de alguma coisa nesse sentido. Se você vai fazer isso sobre a areia, o tempo que você vai gastar, ele é muito menor, e pode até parecer mais bonito, né? Porque o pé está na areia, né? Como costumam dizer, pé na areia. Mas Jesus disse que o que ouve, pratica, coloca a sua casa na rocha. Não é fácil, mas Jesus é essa rocha. As nossas bases são muito bem fincadas, e Jesus diz assim, é impossível que não aconteça terremotos, tempestades e que fogo caia do céu. Ele está dizendo assim, não adianta. Podem construir casas na areia, podem construir casas em cima dos alicerces. Uma hora ou outra eu vou mandar terremoto, fogo e tempestade. E ele diz assim, quem fez a sua casa sobre areia, essa casa vai ser totalmente destruída. Mas quem fez a sua casa sobre a rocha, essa casa vai ficar totalmente de pé. Então, olha o que eu estou te dizendo. Hoje, você pode estar no seu limite. Por quê? Porque fazer uma fundação, né, você crer em Jesus e cumprir os mandamentos de Jesus, parece algo difícil, algo que não te traz resultado no momento,
Parece que aquilo ali não é agradável aos olhos à primeira vista. Mas você pode ter certeza absoluta que Deus, Ele manifesta a sua justiça quando Ele permite, né, que venham essas coisas. E elas sempre vêm, os terremotos, as tempestades e tudo. Jesus disse isso, não disse? João 16, verso 33, Ele diz, no mundo todos terão aflições. Mas Jesus disse, vocês que creem, podem ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a vitória que vocês têm é a fé. Então a gente pode ter certeza de uma coisa, o sol vai nascer para todo mundo. Está escrito isso na palavra de Deus. Sobre quem é certo, quem é justo, quem é honesto e sobre quem é ímpio. A questão é que quando o sol aparecer, o ímpio vai cair. Pode demorar 5, pode demorar 10 anos, ele vai cair. Agora, o justo ficará de pé, porque ele não vai ser, certo, tocado ou destruído por essas forças julgadoras da parte do Senhor. Consegue entender isso? Isso é muito precioso. Você pode estar cansado hoje em dia das batalhas que enfrenta na vida espiritual, na família, no campo emocional, na vida sentimental, na vida profissional, na vida financeira. Mas eu estou aqui para te encorajar, te dizer uma coisa, continua sendo honesto, continua sendo fiel, continua aguentando, mesmo que alguém até haja com você de uma forma que seja desrespeitosa, né, arrogante, pessoas que têm esse dom negativo de despertar maus sentimentos dentro do nosso coração. O meu encorajamento para você é, não deixe esses sentimentos saírem por causa dessas pessoas. Seja você o que controla o seu coração e não esses que tentam despertar esse sentimento. Essa é uma grande batalha, sabia? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, porque as pessoas que têm esse dom negativo de despertar coisas fortes no nosso coração, sentimentos fortes, geralmente quando isso acontece a gente acaba verbalizando, né? Ou então acaba usando a própria força, como Davi disse aqui, que o povo estava indignado nas entranhas de querer matar. Então, o que Tiago diz? Tiago capítulo 3, ele diz o seguinte, o ser humano que consegue controlar a sua própria boca, ele consegue controlar a sua vida inteira. Então, se nós conseguimos controlar as nossas palavras nos momentos em que nós estamos sob pressão, onde as pessoas estão, né, usando coisas para gerar o pior tipo de sentimento que tem dentro de nós, e a gente resolve não falar tudo que a gente quer falar, de ruim, de mal, de praguejar, de xingar, você está começando, certo, a obter uma coisa que Deus diz que é para poucos, que é o controle de si mesmo. É o que a maioria das pessoas andam buscando por aí. E aqui a Bíblia mostra como é. Eu sempre faço essa oração e sempre ensino para as pessoas. Tem um salmo de Davi que ele diz assim, Senhor, coloca um anjo à porta dos meus lábios para que eu não peque contra ti. A Bíblia diz também, Salomão escrevendo em Provérbios 10, 19, diz que quando as palavras são muitas, o pecado está presente. Quando a gente fala demais, o pecado acaba se manifestando nas nossas palavras. Está escrito também que as palavras elas têm o poder de ser como uma espada, que fere gravemente, e tem o poder também de ser como um remédio, que traz a cura. Então, se eu e você tivermos essa capacidade de entender que o mais forte é aquele que consegue se controlar do que aquele que consegue ganhar um embate de ideias, um embate caloroso, você então conseguiu entender, né, uma coisa muito, mas muito preciosa da fé cristã. Porque hoje em dia, o que as pessoas tentam fazer? Quem ganha debate é o mais inteligente. Você vai ver um debate aqui no Brasil, a maioria não presta para nada, né? Só a gente vê debate de presidente da república, até debate de governador. Sim, é ridículo. Nos Estados Unidos você tem parâmetros muito melhores, onde tem moderador, onde tem respeito, cada um posiciona suas ideias e tudo mais. Então, assim, aqui a gente está muito acostumado a querer ganhar na argumentação. As pessoas, elas
preparam a sua mente e as suas emoções para ganhar no grito, na argumentação, para deixar o outro sem palavras. Mas a Bíblia diz que quem consegue controlar a si mesmo é mais forte do que um guerreiro que consegue entrar numa cidade e vencer outros 10 guerreiros armados e passar pelas portas. Então, existe maior força em controlar a si mesmo do que ter propriamente força física para disputar uma guerra. E isso é algo sensacional da gente saber, porque o fato da gente guardar certos tipos de coisa nos foi desestimulado, porque começaram a dizer aí principalmente nos anos 2000, que quem guarda os sentimentos, quem guarda as palavras, está guardando coisas e depois gera câncer dentro de si, e isso tudo desestimula as pessoas a ter uma coisa que a palavra de Deus nos ensina a ter, que é domínio próprio. Agora, raiva, óbvio que você vai ter, mas você tem um monte de lugar para que o seu coração volte para o prumo. Primeiro lugar, diante de Deus, fazer uma oração. Senhor, eu não suporto essa pessoa, eu não suporto que essa pessoa fala, eu não aguento ficar nem na frente, tem misericórdia de mim. Se é possível, tira do meu caminho, faz alguma coisa. Eu não quero pecar só porque essa pessoa está pecando contra mim. Segundo lugar, você tem pessoas na igreja, você tem pastor que você pode conversar e orar por isso e dizer: eu não estou suportando, eu vou errar, eu vou falhar, as coisas não vão dar certo. E você também tem o que? Amigos. Quem é casado tem esposa, tem marido, tem amigos de verdade. Você pode o que? Conversar sobre isso, sabe? E isso vai ajudar muito o seu coração e o meu coração. Então, eu quero hoje abrir a sua mente para que você entenda que quando você fica com raiva e não faz nada, você não está gerando um câncer dentro de você. Você, na verdade, está fazendo algo que vai trazer muita glória para Deus e muita bênção para a sua vida. É isso que a Bíblia ensina. Isso vai te dar uma força interior que não pode ser alcançada de outro jeito. Assim como a gente precisa malhar o corpo para ter resistência muscular, nós precisamos desse malhar a alma, que é passar por momentos em que a nossa alma está sob provação e o quê? E não fazer as coisas erradas, porque ela vai ganhando força para ela continuar o quê? Vencendo. Isso é muito importante para vocês verem. É difícil pra caramba para qualquer pessoa. Há umas 3 semanas atrás, a Angélica foi de carro aqui nessa praça que tem na frente, que vende espetinho, né? Aí ela foi lá comprar espetinho. E aí na hora que ela estava saindo, foi ela e a Antonella só foram lá comprar o espetinho rapidinho. E aí na hora que ela estava saindo, um cara de caminhonete chegou dando ré e tal, bateu o carro. O cara saiu da caminhonete, o cara bêbado, descontrolado. Tanto que um monte de gente que estava lá, sentado lá nas mesas, levantou na hora para vir para a frente da Angélica, porque o cara estava descontrolado. E aí ela foi e me ligou, falou, bateu aqui, sei lá o que e tal. Aquilo, eu fiquei possuído na hora, porque ela está grávida de 8 meses, um cara bêbado bateu no carro e saiu xingando ela. Não, eu juro por Deus que dentro de mim estava assim: eu vou pegar esse cara, eu vou arrebentar a cara dele, eu vou desfigurar o rosto dele. Eu comecei a perder assim, a noção, sabe, do equilíbrio. E aí me ligou um rapaz que estava lá do lado, falou: você quer que eu te busco aí e tal? Porque a Angélica tinha levado a chave do outro carro que ela tinha, que vendeu, e estava com as 2 chaves, não tinha como eu ir lá. E eu estava descompensado, eu falei: não quero que me busque, eu vou até aí e tal. Eu ligando para a Angélica, e aí já tinha uma advogada lá dando suporte, o cara bêbado e tal. E aí o cara falou: não, eu quero falar com ele, quis falar comigo, que era o marido, né? Aí foram lá e botaram o telefone do cara, no telefone dele, ele mesmo digitou o meu número, estava lá, Igreja Batista Ados. Eu não sei quem é esse cara, não sei se ele já prestou serviço aqui, eu não sei o que é, só sei que eu falei para ele, né? Falei para ele: só fica aí e espera a polícia chegar, pronto, só isso.
E aí ele desligou o telefone lá, fez mais algumas coisas e tal, e eu orei a Deus, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. E isso depois eu liguei para a Angélica, ela me falou, tá até lá no celular dele, Igreja Ados. Eu orei a Deus, eu falei, Senhor, o que poderia ter acontecido ali? Se eu tivesse ido naquele lugar, batido nesse homem, com o ódio que eu estava, quebrado uma garrafa na cara dele, sabe? E todo mundo sabendo que eu sou pastor da igreja do setor aqui ainda. Quem sou eu para fazer uma coisa dessa, sabe? Você começa a entender que tudo que eu vivo, tudo que eu prego, todas as vezes que eu resisti ao pecado da ira, da raiva, aquilo ali ia destruir tudo. E essas coisas, elas acontecem com a gente muitas vezes. Então, graças a Deus, ali o carro não amassou quase nada. Eu nem procurei esse cara, nem quis ligar para arrumar nada, certo? Né? Graças a Deus, teve que prestar ajuda necessária. A Angélica chegou bem, ela não ficou mal, a Antonella também não. E eu dei graças a Deus por tudo aquilo, porque o que estava sendo armado ali era uma zona ia acontecer um terror ali. Porque você sabe, eu não sei, né? A maioria aqui pode ter filho e você saber que você está com a sua filha ali. A minha filha é uma menina, é minha esposa grávida. E um cara descer bêbado do carro fazendo aquilo, gente. O que pode pegar mais um homem do que isso? Não é? O que pode gerar mais raiva no coração de um homem? Estou falando de um homem agora do sexo masculino do que isso. Ver um outro homem atacar a sua esposa, a sua filha, a sua mulher grávida. Está entendendo? Isso é muito sério. Então, é isso aqui que Davi estava falando. Gente, é muito sério a raiva que vem no nosso coração quando a gente presencia algumas coisas. Mas eu vou dar um conselho a vocês. E é isso aqui que ele fez. O verso de número 3, ele diz o seguinte: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará confiança. Tudo isso que ele estava mostrando para as pessoas, você percebe que agora ele está tirando o olhar das pessoas disso. Sabe? Pare de olhar para o limite de vocês. Pare de olhar para esse povo aí que parece que está prosperando, ficando rico, sendo abençoado. Para de olhar para isso. Vem aqui comigo. É isso que Davi está dizendo. Ele está chamando as pessoas. E ali então, ele diz o seguinte: confie no Senhor. Isso não é fácil. Confiar em Deus é uma das coisas mais difíceis que tem. Esse relato que eu acabei de te contar, o fato de eu não ter ido atrás desse homem e ter orado a Deus, é o que? É dizer: Deus, eu confio no Senhor. É isso. Sabe? Confiar em Deus é quando a sua alma estiver debatendo dentro de você de ansiedade, de tristeza, de preocupação, de medo, está debatendo, e você está o quê? Com os seus sentimentos te esmagando, e você quer fazer alguma coisa, mas você sabe que não tem nada para você fazer naquele momento. Você sabe que tem horas que o seu sentimento vai tentar te engolir, mas não existe nada que tem que ser feito a não ser Deus. Eu entrego nas suas mãos. Está difícil pra caramba sentir isso. Está difícil pra caramba passar por isso. Eu não estou aguentando. Você pode começar até a chorar. Pode começar a se espernear, sabe? Mas peça a Deus, por favor, Senhor, não me deixa ter que fazer uma coisa errada para me arrepender depois. Isso é coisa muito séria. A gente vive num mundo onde as pessoas são muito impulsivas. Não deixa, Senhor, a gente cair nessa impulsividade, sabe? Essas são as orações que a gente precisa fazer. Porque Davi está dizendo: confie o seu coração no Senhor. Então a minha pergunta é: você vai confiar nos seus sentimentos ou vai confiar no Senhor? Porque os seus sentimentos vão tentar te engolir. E eu te garanto isso. Te garanto por experiência própria. Certo? De ontem mesmo. Ele está sendo engolido pelos meus sentimentos. Por quê? Porque a minha vida vai mudar muito com a da Angélica. A gente vai ter um terceiro filho, sabe? São muitas coisas. A gente não sabe como vai ser uma série de coisas. E
Às vezes a gente entra numa espécie de turbilhão de sentimentos que a gente começa a ficar assim, a gente perde até a razão e começa simplesmente a chorar, a pedir a Deus misericórdia, a dizer: Deus, eu não vou dar conta, eu não vou suportar, eu não tenho estrutura para isso, e a gente entra nesses colapsos. Hora ou outra na nossa vida a gente passa por esse tipo de colapso. Eu sei muito bem, tem muita gente que às vezes eu mando um monte de mensagem, nunca responde, mas às vezes a pessoa manda uma mensagem para mim: ora por mim. Eu sei que é colapso, porque não me responde na hora que eu mando, mas na hora que manda para mim eu sei que o pau está quebrando. Então, eu só quero te dizer uma coisa: quando chegar esses momentos, por favor, confie no Senhor. Não deixe os seus sentimentos te derrubar, não deixe, porque se Deus permitiu os sentimentos vir tão forte, Ele vai dar uma graça superior a esse sentimento para que você possa então vencer. Olha o que diz então o restante do texto: e então você vai habitar com segurança na terra. Quando você vence o seu sentimento, é que você tem segurança, não quando você age pelo sentimento, tá? Então, quando alguém dizer para você: siga o seu coração, fuja dessa pessoa. Esse é o pior conselho que alguém pode dar para você. Seguir o seu coração é você seguir algo enganoso. Pastor, eu não estou entendendo. Está escrito, Jeremias 17, verso 9: enganoso é o coração do homem, mais corrupto do que todas as coisas. Quem poderá esquadrinhá-lo? Verso 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração do homem. O que isso quer dizer? Que quando você tem sentimentos, a primeira coisa que você deve fazer é levar eles para Deus. Senhor, eu estou sentindo isso, estou com vontade de fazer isso, acho que esse é o certo. O que eu devo fazer? Coloca diante de Deus. Espera que o Senhor Deus vai lhe responder. A palavra de Deus responde. Deus fala com a gente. Então, nós precisamos entregar a Deus os nossos sentimentos, porque senão nós vamos ser derrotados. O verso de número 4 diz o seguinte: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Já estou para encerrar. Deleitar-se significa ter grande prazer, desfrutar. Essa palavra aqui, se a gente fosse trazer o peso para a língua portuguesa, e para nós aqui, que somos centro-oeste do Brasil, a gente poderia pensar num lugar muito bom. Por exemplo, pense que você alugou um chalé com o pé na areia e tem ali uma piscina, certo? Antes de chegar ao mar. E está ali você e a sua esposa, você e seu marido, você, a sua esposa e seus filhos. E vocês estão naquele lugar ali recebendo todo tipo de comida. As pessoas vão lá te servir, serve lá os seus drinks, as comidas. Você está o quê? Desfrutando, entendeu? É um desfrute, você não precisa fazer nada. Você está desfrutando daquele ambiente, daquele momento, daquelas comidas, certo? E é isso que Davi está dizendo, quando ele diz, deleita-te no Senhor. Ele está dizendo, só desfruta o que Deus vai fazer. E desfrutar o que Deus vai fazer é isso. Só é possível se a gente entregar os nossos sentimentos primeiro. Depois Deus vai nos tirar dessa agitação e vai permitir esse deleite. Aí se cumpre em nós o que Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, no versículo 7, que ele diz o seguinte, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Guarde isso, a paz de Deus que excede o entendimento. Sabe, você não consegue entender como a paz veio. Não é fruto de uma racionalização, não é fruto de um ambiente que você está, é fruto de uma obra espiritual que Deus fez em você. Então você está com paz no coração, se deleitando em Deus, o verso 4 está dizendo, e Ele atenderá os desejos do seu coração. É aí que está. Só quando a gente primeiro confiou em Deus, venceu os sentimentos, começou a desfrutar da paz, aí Deus começa a atender as nossas orações. Por quê? Porque se não fosse assim,
nós, em primeiro lugar, a primeira oração seria: destrói, Senhor, esse povo aí que está prosperando, mas é mal. Mas não é isso que ele está ensinando. A segunda coisa que ele vai dizer é: confia no Senhor, vença a si mesmo. Aí vai dizer, vai ter segurança para você. Se você vencer os seus sentimentos, você vai ficar seguro. Aí ele vai dizer depois: você vai desfrutar de Deus, você vai se deleitar, você vai receber de Deus algo que não pode ser gerado pela força, pelo pensamento, por nada, pelo pensamento positivo, pela meditação, pela respiração, pelo controle da respiração, no diafragma. Você não vai receber por isso. Vai ser algo que Deus vai te dar. E depois disso Ele vai atender os desejos do seu coração. Então, a gente sai do limite, né, até onde vai o seu limite, que era a mensagem que a gente colocou o tema, acontece justamente nesse momento. Né? Muita gente pega esse texto aqui, costuma ler, dizendo assim que se a gente confiar no Senhor, o que a gente pedir, Ele vai nos dar. E as pessoas acham que confiar em Deus é qualquer coisa, e acham que pode pedir qualquer coisa e Deus entrega. E não é. Está vendo? Esse é o processo. Existe um processo que tem que ser seguido para Deus nos atender. E aí o texto deixa bem claro, então: deleita-te no Senhor, e Ele vai atender os desejos do seu coração, porque os desejos do seu coração vão estar corrigidos segundo a vontade de Deus. Verso 5 aí, a gente termina no 7 por causa do horário. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Sabe? Entregue o seu caminho, sabe? Nesse momento agora está pesado, você está no seu limite. A oração que nós vamos fazer aqui é: Deus, entrega ao Senhor. O que eu vou fazer? Não vai ser pelas minhas mãos, não vai ser pela minha força. Eu vou parar com isso. Eu estou trazendo sofrimento para mim mesmo, para a minha própria alma. Eu estou me angustiando por mim mesmo. Não, chega. Eu entrego para o Senhor, certo? Faz a sua vontade, cumpra o seu querer. Então, que o Senhor seja glorificado. E eu tiro as minhas mãos. O Senhor vai mostrar para todo mundo quem é justo e quem não é. Então, às vezes, a gente está nessa briga, nessa peleja. Deus está dizendo: você que anda com honestidade, fica em paz. Fica em paz. Porque se você estiver de alguma forma sendo perseguido no seu trabalho, estiver sendo perseguido espiritualmente, no mundo espiritual, se você estiver sendo perseguido em qualquer outro lugar, Deus vai deixar claro, assim como o sol nasce de manhã, que você está agindo de forma correta. Então fique em paz. Só isso, tá? Não precisa se provar. Deixa Deus ser glorificado. Entendeu? E aí a gente termina aqui então: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, e não se aborreça com o sucesso dos outros, e nem com aqueles que maquinam o mal. Então, descanse no Senhor. Os que maquinam o mal, tudo vai cair para eles, nada vai ficar de pé. E eu quero só encerrar então com uma aplicação, 3 aplicações pessoais, que são: nós precisamos ter uma paciência que é ativa, é o que a gente encontra aqui no texto, né? Deus está nos ensinando por meio de Davi a ter paciência, mas de forma ativa. Que é uma paciência que você, ao mesmo tempo, você está orando, você está entregando, você está colocando o seu coração no prumo que Deus mandou. Então, uma paciência ativa, porque a paciência que é passiva, ela é resignação. E resignação não é o que a gente está querendo dizer aqui nessa noite, correto? É uma paciência ativa. É como se fosse uma quietude, né? Pare para pensar na palavra quietude. Você está quieto, mas ao mesmo tempo tendo atitude, né? Então é isso que o Salmo está nos ensinando. Segunda coisa, tenha uma vida íntegra. Não se preocupe se alguém está ganhando mais dinheiro, está sendo mais falado. Não preocupe com essas coisas não, sabe? Seja íntegro, sabe? Tenha no seu coração o desejo, né, de um dia poder ouvir de Deus o que Jó ouviu, ou o que o próprio Deus falou a respeito de Jó. Você viu meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, puro e honesto. Isso é maravilhoso. Não tem nada na vida que paga isso. Não tem nada na vida do que
melhor do que as pessoas olharem para você e dizerem: esse aí é um homem que ele é íntegro, ele é honesto, ele é justo. Ele o quê? Ele não compra as coisas e fica sem pagar. Não é um ser humano que trai a mulher, não é a mulher que trai o marido, né? Não é um ser humano que vive só para desfrutar de prazer egoísta. É alguém que ama Deus e que ajuda as pessoas, tá? Então isso é maravilhoso. Então integridade, é maravilhoso ter isso. A Bíblia diz que ter um bom nome é melhor do que ter perfumes caríssimos, que naquela época eram coisas muito caras mesmo. Perfume, ter integridade é melhor. E por fim, encerrando, nós temos uma esperança que também é escatológica. O que significa isso? Além de nós termos a esperança de que Deus vai nos abençoar, porque Ele é bom e Ele é justo, no final de tudo nós teremos o quê? A justiça sendo feita, porque nós andamos com Deus e nós vamos morar com Deus. E quem desprezou os caminhos do Senhor, rejeitou a boa palavra de Deus, quem blasfemou contra o Senhor, quem deixou Deus de lado, quem disse que Deus não existe, essas pessoas, elas estarão do lado esquerdo. Deus disse no final do tempo, no final dos tempos, Ele separar alguns com a mão esquerda e outros com a mão direita, e há destinos diferentes para as pessoas. Então nós temos uma esperança escatológica de que quem faz o mal paga no final. Então, quando você vê alguém fazendo um mal muito grande, que você diz assim, nem se essa pessoa fosse torturada da pior forma possível que existe, ainda não pagaria o preço, pode ter certeza de uma coisa: nós servimos um Deus que Ele ama, mas Ele também é justo. E o que Ele promete, Ele vai cumprir. E Ele vai cumprir que Ele vai lançar pessoas no lago de fogo e enxofre, onde vai haver sofrimento eterno. Então, é muito maior do que qualquer tipo de, qualquer tipo de agressões constantes que alguém vai sofrendo, né? Então, a gente pode ter essa esperança. Deus está conosco para cuidar de nós, tanto nessa vida quanto na vida por vir. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Quero só que você faça essa oração comigo. Senhor, eu entrego tudo a Ti. Senhor, eu estou no meu limite. Me ensina então a entregar, descansar, desfrutar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho, nós oramos aqui nessa noite, porque nós queremos, ó Deus, ter uma paciência ativa. Nós queremos, Senhor Deus, ter a evidência clara de que não vale a pena ficar olhando para pessoas que parece que estão sendo abençoadas, mas que vivem uma vida ímpia. Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor nos dê graça para termos domínio próprio, controle, para que assim a gente não saia tomando atitudes de acordo com os nossos sentimentos. Que o Senhor nos ajude a ter domínio sobre o que nós falamos, sobre o que nós fazemos, para que assim a nossa vida possa habitar em segurança na terra. Porque, ó Deus, muitos lançam palavras e mais palavras. E palavras e mais palavras nós já sabemos como funciona. É como rasgar um travesseiro de penas num penhasco. Não vai dar para pegar nunca mais. As palavras são como armas que ferem muito. Por isso devem ser pensadas muitas e muitas vezes antes de ser faladas. Senhor, por isso é que nós Te pedimos nesse dia, ajuda-nos. Nós queremos confiar. Nós entregamos os nossos sentimentos ao Senhor. Nós queremos deleitar na Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Derrama sobre nós nesse dia, por favor, Senhor. Derrama essa paz, derrama esse descanso em nós de saber que assim como o sol nasce, todo mundo pode ver, vai ficar claro que o Senhor está conosco, que o Senhor está com aqueles que amam a integridade. Ajuda-nos a entender que ainda que pareça que não haja justiça na terra, o Senhor é justo, é um atributo Teu, o Senhor é justo. Tanto aqui nesse mundo quanto na vida eterna. Há uma esperança escatológica, porque no final
nós estaremos contigo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado que a igreja seja cheia de fé nesse momento, que a igreja seja cheia de graça, cheia do Espírito Santo, tocada pelas tuas mãos em nome de Jesus. Aceita esse hino que cantamos a ti nessa hora em nome de Jesus. Vamos cantar esse hino. Deus seja louvado. Você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Descansa. Descansa em Jesus. Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Descansa no Senhor. Lembra de onde você veio, onde você chegou. Glória a Deus, glória a Deus. Lembra de todos os livramentos que você já. Glória a Deus. Era pra você estar aqui. Glória a Deus. Deus falou assim. Esse Glória a Deus. levanta. Glória a Deus. Onde colocar a mão, eu vou Abençoar. não chore. Quem cuida de você. Descansa no Senhor. Muita gente que te ama. Deus mandou Te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar E que tudo vai passar. lembra de onde você veio. Aleluia. Glória a Deus. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, Eu vou abençoar. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta pra gente que te ama. Deus Mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar, que tudo vai passar. Deus Mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar e tudo vai passar. Glória a Deus. Você pode adorar conosco mais uma música? Se você puder, Carlos, por favor. Descanse no Senhor. Deleite-te no Senhor. Graça nunca falha. Todos os dias estou em tuas mãos. Quando me levanto, eu me deitar. A vontade de Deus
tão bom, todo fôlego que tenho, andarei à vontade de Deus. Todos iguais, me guia até o fogo da escuridão, tua presença me conforma. Sei que és meu Pai, que meu amigo és, eu cantarei A vontade de Deus. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, o fôlego que tenho, eu cantarei a vontade de Deus. Me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, meu ser, tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, Todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. eu cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus, Deus seja louvado. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar só um minutinho, peço perdão pelos 6 minutos que nós nos passamos do horário. Vamos participar das contribuições. Pessoal, eu gostaria que se você pudesse, direcionar as suas ofertas, as suas contribuições, o seu dízimo, o CNPJ da igreja, o bem da igreja, porque senão cai em conta pessoal minha e aí depois eles vão acabar com a minha vida, né? Então o CNPJ da igreja está aí para isso. E a palavra de Deus diz o seguinte em Provérbios 3, verso 9, mas fique à vontade também se você quiser colocar em alguma das outras, se for o que dá para fazer, porque tem alguns que não conseguem, não dá por algum motivo de banco, alguma coisa assim. Honre o Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Abençoe a igreja. A igreja é a porta de Deus na terra para trazer ainda a graça. Nesse mundo triste, é por causa da igreja que a gente consegue ter fé ainda. Então, por favor, contribua com os seus dízimos, com as suas ofertas. Ajude-nos a crescer, ajude-nos a continuar. Se alguém quiser contribuir através do envelope, se alguém puder passar, por favor, tem um envelope ali. A Angélica vai levar, se alguém mais quiser, faça isso. A igreja, ela existe para isso. Vamos nos fortalecer para a glória de Deus. Vamos fazer essa oração então, para as contribuições desse dia. Senhor, nós queremos te agradecer.